A igreja está bonita, coisa boa, né? Quantos gostaram da cantata aqui? Eu amei essa cantata, viu? Maravilha. Então, queridos, hoje a Kátia até comentou comigo, né? O pessoal parece que ignorou um pouquinho a ceia. Daqui a pouco você vai para casa, vai fazer a sua rabanada, né? Colocar o seu frango lá, comer um bacalhau, aleluia, a rabanada, cuidado com açúcar, para ver, para comer. Queridos, mas essas coisas não são mais importantes, não é verdade? Até porque eu sei que tem gente que nem participa disso, né? Por N situações. O mais importante é fazermos menção ao que Jesus Cristo fez por nós, a sua história, né? Conhecemos a palavra, e principalmente nesse tempo, e eu me emociono em participar disso, porque parece que ao longo do tempo, alguém está roubando o aniversariante, né? O aniversariante, que é o motivo de ser homenageado. Você vê a sociedade aos poucos tirando a figura de Jesus de cena e colocando outro personagem. A gente conhece muito bem o personagem, né? O Papai Noel, não é verdade? Nada contra o Papai Noel, se existe ou não existe, né? As pessoas ficam aí questionando. Nada contra o Papai Noel, nada contra a sua árvore de Natal, né? O seu pisca-pisca. Não há nenhum problema, irmãos. Agora, a gente não pode se esquecer, principalmente nessa data. Eu não vou entrar no mérito se é em dezembro, se é em abril, eu não vou entrar nessa questão. Mas nós, como cristãos, independente de ser protestante, católico, né, espírita, nós cristãos não podemos nos esquecer da figura de Cristo. O Natal continua sendo a comemoração da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. Você está comigo, irmãos? Você vê, quando você liga a televisão, você quase não escuta citar o nome de Jesus. Você só vê, ouve Papai Noel e outras figuras, e às vezes tentam associar, e nada contra, e não é que esteja errado, associar a questão de um período, de um tempo de paz, de alegria, de confraternização. A gente sabe muito bem que é isso, que é importante. O Natal também representa esse comportamento também de família, porque tudo remete a Cristo, tudo se origina a Cristo. Se falamos de paz, se falamos de alegria, se falamos de comunhão, não tem como pensar nessas coisas e deixar Jesus de fora. Amém, irmãos? Então, deveria existir no meio dos cristãos essa tradição de estar citando isso. A gente está num ambiente como esse, um ambiente propício, mas eu sei que muita gente não teve oportunidade de estar aqui pela manhã, seja trabalhando ou algum outro compromisso, mas quando estamos fora desse ambiente, não podemos esquecer, diante de um banquete, às vezes, que nós fazemos em família, entre amigos, não podemos nos esquecer que o propósito, o grande motivo disso tudo é Cristo. Amém? Diga assim para o seu irmão, Cristo, diga para ele, Cristo é a origem de tudo isso. Se você está bem, se você tem uma família, se você tem prosperado nesse tempo, se você tem paz, se você tem alegria, agradeça a Cristo. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu quero ficar apenas na homenagem a Cristo, né? Eu trouxe aqui rapidamente, eu vou trazer aqui um texto, né? E eu creio até que esse texto seria muito importante trabalharmos isso nesse período, né? Como seria bonito na noite de Natal, que vai ser amanhã, né? Que amanhã é o Natal, essa noite você vai virar com a sua família. Como seria interessante você, reunido com a sua família, e ler trechos referente à vinda de Cristo aqui. E é uma forma também, principalmente quando nós temos filhos, né? Crianças precisam ser ensinados a respeito do que é o Natal.
Porque se eu não tenho cuidado hoje a respeito de ensinar aquilo que representa o Natal, a sociedade lá fora vai ensinar. Muito cuidado com isso. Né? Alguns até, em algumas famílias, já vi casos de nem saber quem é Jesus, saber muito bem quem é o Papai Noel. Crianças com uma certa habilidade de contar a história de Papai Noel, mas não conta a história de Jesus. É grave isso. E fica ainda mais assustador quando a família é crente. Você está comigo? E eu quero compartilhar aqui um texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 1, a gente vai ver aqui de que forma Mateus narra a respeito do nascimento de Jesus. Eu vou começar a partir do versículo 18. A gente vai ler aqui bastante, mas eu quero destacar alguns pontos aqui que eu gostaria de trabalhar e vai servir como reflexão nesse dia, né, nessa manhã, véspera de Natal, né? E a gente pode aprender alguma coisa com isso. Mateus capítulo 1, versículo 18. Você trouxe a sua Bíblia? Olha só o que diz a história. Narração aqui de Mateus, né? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, dois pontos. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A gente conhece a história, né? O nascimento de Jesus não envolveu nenhum envolvimento natural de homem, né, com a mulher. Foi gerado pelo Espírito Santo, o próprio Jesus. E aí no versículo 19 continua: por ser José, seu marido, um homem justo. Eu gostaria que você guardasse essa palavra aqui. Um homem justo. E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Eu quero abrir um parêntese aqui. A gente pode extrair uma lição bem importante aqui. Nós temos famílias nesse lugar, né? E uma coisa que Mateus detalhadamente destaca nesse texto aqui, ele fala que José era um homem justo. E você sabe muito bem que Deus preparou tudo para que Jesus viesse para esse mundo. Ele escolheu uma família. Quantos acreditam nisso? Amém. Escolheu Maria, escolheu um homem para ser o padrasto de Jesus. Não é verdade? Então, eu creio que Deus tem critérios. E essa situação de citar o caráter de José nos chama muita atenção. Se Deus faz questão de escolher caráter, por que eu e você ignoramos essa parte? Você está comigo? Você vê pela história aqui, quando aconteceu de Maria estar grávida, pela lei da época, ela poderia ser até apedrejada. Você está comigo? Então, como não significa que Judas, de repente, na visão popular hoje, na tradição popular, que você às vezes ouve muito por aí, Judas é um corno manso. Não é verdade que as pessoas falam por aí? Tradição? José, desculpe. José é um corno manso, ficou quieto. Não, perceba que Deus viu algo na vida de José que iria favorecer no próprio processo que Deus tinha estabelecido nessa família. Agora você percebe aqui que, secretamente, José ia tomar uma atitude, né? Ia desfazer do casamento, secretamente, justamente para guardar Maria. Mas o que eu chamo a atenção aqui, nesse ponto, eu gostaria que você entendesse o porquê destacar isso, é justamente o critério que Deus escolheu, estabeleceu, para ser a família de Jesus. Aleluia. E como é importante, irmãos, a questão do caráter. Amém. E aí me remete eu, como uma pessoa que talvez, né, você tem um chamado para construir uma família, entenda que a posição de caráter é super importante.
Se Deus ele fez questão de escolher uma família com perfil para aqueles que iriam cuidar e gerar Cristo Jesus, o porquê pensarmos que devemos escolher qualquer pessoa para construir uma família? Você está comigo, irmãos? Então, veja que José era um homem justo. Mateus fez questão de destacar José, um homem justo. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Um grande alívio para José, né? Então, não houve a necessidade de concretizar uma ação. Continuando então o texto. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos pecados. Você foi alcançado por Jesus? Então, irmãos, há uma palavra clara a respeito de Cristo. Então, o nascimento dele é muito importante para a nossa vida. Então, eu preciso me lembrar que o nascimento de Jesus representa a salvação para a nossa vida. A salvação lhe alcançou. Você recebeu a palavra. Você é o que é por causa de Jesus. Então, há uma promessa aqui. A gente assistiu um vídeo no período da cantata e você percebe aqueles homens naquela expectativa de vir um Salvador do mundo. Então, Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o motivo da nossa canção. Cristo é o motivo de estarmos aqui e celebrarmos nesse dia. Cristo é o motivo de colocar acima de todos os eventos que acontecem nesse período como o mais importante. Fazemos tantas coisas, comemoramos tantas coisas, comemoramos o nosso aniversário. E por que não comemorar o aniversário de Cristo? E por que não separar? Eu não vou aqui, irmãos, julgar as pessoas, mas como é importante a igreja, eu chamo a atenção da igreja nesse sentido, para quando chegar numa data, independente, irmãos, volto a dizer, se foi em abril, se foi em maio, de vez em quando você vê algumas discussões na internet, mas não vamos ficar presos a essas coisas. O mais importante é que Jesus, ele nasceu. Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Jesus foi morto, ressuscitou. E hoje eu estou aqui com vida. E não é uma vidinha. É vida abundante, irmãos. Então eu tenho que celebrar, eu tenho que festejar, né? Talvez você esteja conosco aqui, nem tem condições financeiras de fazer aquele banquete na sua casa. Irmãos, nenhum problema você fazer uma mesa, até porque é festa. O mais importante é Cristo na sua vida. Jesus precisa nascer todos os dias da sua vida. Não vamos lembrar apenas de Jesus no Natal. Oh, aleluia, hoje é Natal, aleluia. Aí é muito comum, passa o ano todo sem se falar, e quando chega em dezembro, não, é Natal, chama fulano, né? Passou o ano dando supapo no irmão, no parente, aí chega no Natal, aí todo mundo chora, se abraça. Aí quando entra em janeiro, acabou o Natal. Diga para o seu irmão, o Natal é o ano todo. De repente, pensar assim vai ajudar. Quando o irmão seu ficar meio com a cara virada, você fala assim, ó, é Natal. Ou então bota a música assim, ó, bingo, bel, bingo, ele abraça. Eu costumo dizer que às vezes é um pouco hipocrisia, né? Os eventos de Natal, mas a gente está aprendendo, amém, irmãos? Você está comigo? E é muito comum isso, né? Você vê tanta dificuldade, né, que as pessoas têm de se envolver, né? Só que, irmãos, o Natal está acima disso tudo. Independente se do outro lado
colabore tanto para que se ate os relacionamentos, né? Que as pirrimas, as coisitas que acontecem às vezes, que não depende de você, depende de outro, mas a gente precisa estar convicto do nosso posicionamento, da nossa vida, do que Cristo representa para nós. Irmãos, e há uma promessa de, através de Cristo Jesus, sermos abençoados. A nossa família, irmãos, tem sido abençoado com essa palavra. Amém? Sua família é uma bênção? Diga assim, a minha família é uma bênção. Aleluia, aleluia. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, : a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Deus com você. Amém, irmãos? Profecia, se você ler tanto esse evangelho aqui como Lucas, você vai ver citando profecias que confirmam exatamente aquilo que se cumpriu nesse tempo. E não há dúvida a respeito de Cristo. Às vezes você vê algumas questões lá dizendo que Cristo não é Deus e que é apenas um profeta. Não entra nessas questões, irmãos. Não se apega, fique com a palavra. Agora entenda que Deus é com você. Amém? Então não abra sua boca assim, principalmente em momentos de adversidade. Eu estou sozinho, eu estou assim, eu estou assado, ninguém liga para mim, e não sei mais o quê. E Deus está em você, através do Espírito Santo. Às vezes passamos por crise, irmãos, pressões, e se a gente não tomar cuidado, começa a sair na nossa boca, né? E se a gente não tomar cuidado, vai afetar diretamente o nosso caráter. A gente sabe muito bem que nós somos o que nós falamos. A gente precisa se policiar, principalmente nesses momentos de tantas pressões. E aí, sem perceber, você vai estar declarando coisas que vai estar ofendendo o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, ele disse que ele iria e enviaria o Consolador para estar com você, não é de vez em quando, é todos os dias. Ele está em você. Quando você abre a sua boca para dizer assim, eu estou tão sozinha, eu estou abandonada, ninguém liga para mim, Espírito Santo, eu estou aqui. Ele está em você. O problema é que o natural mexeu muito com a nossa cabeça, né? A gente, outrora, estávamos presos muito ao natural, aos sentimentos, às emoções. E quando passamos a fazer parte desse reino, vivemos muitas dificuldades até para entender essas coisas. Mas, irmãos, é real. O Espírito Santo é real. Jesus é real na sua vida. Amém? Eu quero chamar a sua atenção nessa véspera de Natal, que Jesus, ele continua sendo o Senhor. Amém, irmãos? Ele não mentiu dizendo que iria trazer o Consolador para estar com você, para habitar dentro de você. É real. Ele está dentro de você. Você não está sozinho. Você não está só. Porque as sensações que a gente vive, passa nessa vida, dá a impressão de que Deus não está nos vendo. Ele está vendo você. Agora, precisa ter uma atitude. Não só eu, mas você também que está me ouvindo. Você precisa crer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Incredulidade é pecado. Ofende ao Senhor. Porque a gente consegue enxergar na palavra a respeito de Cristo na nossa vida, o Deus conosco, e ainda por causa das circunstâncias muda o nosso modo de pensar. Por isso, a importância de renovarmos a mente com a palavra. Porque senão, mesmo salvos em Jesus, a gente vai viver uma vida como se estivesse só, abandonado. Você não está só. O Espírito Santo mora em você, está dentro de você. Você pode dizer para o seu irmão, só para ajudar ele aí, o Espírito Santo está dentro de você.
Você não está abandonado, você não está sozinho. Não, querido. Ah, mas parece, pastor. Cuidado com esse parece. Ah, mas eu me sinto assim. Olha o problema aí. Eu me sinto assim. Fé não tem nada a ver com sentir. Se você esperar sentir para crer que ele está em você, você está perdido. Eu vou ensinar uma coisa para você. Eu creio com base naquilo que a palavra diz ao meu respeito. Não é o que eu sinto. Porque talvez aqui, nesse ambiente gostoso, teve a cantata aqui, você esteja sentindo. Ah, eu estou sentindo aqui a presença. Porque as pessoas, às vezes, ela só dá crédito ou acredita que Deus está dentro dele quando está sentindo alguma coisa. E quando você não está sentindo nada? Então, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus com você, está aí, criatura. Pode falar bestagem. Para de abrir a boca e dizer aquilo que a palavra diz totalmente o contrário. Porque vamos, irmãos, deixar de experimentar, de receber, de viver tudo aquilo que Jesus ele conquistou na cruz do Calvário. Agora, essas coisas são possíveis se tiver fé envolvida. Eu não vou ficar apenas naquela posição de crer para a salvação e de não crer para as promessas. Crer na salvação e não crer nos livramentos. Crer na salvação e não crer nas estratégias. É mentira tudo isso, irmãos. Creia no Senhor. Amém, irmãos? Versículo 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Versículo 25, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Eu quero ir com você também, lá em Lucas. Vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas. Presta sua Bíblia aí, Cátia. Abre para mim, Lucas, aí. Deu uma travada aqui. Demônio cibernético aqui, esse que entrou aqui numa... Sai, demônio cibernético. Né, pastor? Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir enxergar, hein? Misericórdia. Pastor, você não usa a Bíblia de papel, não? Irmãos, eu uso, mas celular para mim que eu consigo aumentar a letra. Aleluia. Capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. Olha só que interessante. Lá no versículo final do capítulo 2 de Lucas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Jesus crescia em sabedoria. Vamos fazer bem bonitinho. Vamos lá. De novo. Jesus crescia em sabedoria. Você repete. Sabedoria. Em graça. Em estatura. Diante de Deus e dos homens. Amém. Não há muito detalhe da infância de Jesus, mas a gente consegue entender que Jesus ele cumpriu o propósito. Se você voltar um pouquinho, segundo a narrativa aqui de Lucas, doutor Lucas, né? Assim que ele nasceu, né, é uma tradição judaica de apresentar isso ao Senhor, até porque talvez seja um pouco diferente do que nós fazemos hoje, mas há uma tradição, então pegava lá pombinhas para sacrificar, com base na lei. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a família de Jesus, Maria e José, tinha todo um cuidado de cumprir aquilo que eles estavam ligados. Né? Levava Jesus para o templo. E tanto é que ele, em determinado momento, ele sumiu, né? Desapareceu. Maria ficou bastante apreensiva pelo fato de não achar Jesus. Jesus estava no templo lá ensinando, né? Para aqueles doutores, para os fariseus principalmente. E
Maria até um pouco chateada com todo o ocorrido. Jesus ele foi enfático com relação ao propósito. Não é que Jesus desobedeceu, Jesus era obediente. Mas algo que me chama a atenção é que Jesus ele tinha um propósito. O propósito, irmãos. E pensando e vendo justamente o perfil da família de Jesus, de levar o menino Jesus ao templo, né? Para crescer, exposto à palavra, os ensinamentos ali. O que me leva a pensar, hoje como igreja, de não envolver os nossos filhos nesse ambiente? Isso me chama a atenção. Quando a gente lê a história de Jesus, e principalmente nesse ponto, que trata exatamente a respeito da própria movimentação de Cristo diante da sua família, me remete a pensar o porquê de nós negligenciarmos, vou dizer assim para você ficar bem confortável, de não expor os nossos filhos à palavra. Porque os nossos filhos vão crescer, e a gente leu aqui no finalzinho de Lucas capítulo 2, Jesus crescia em estatura, não só em estatura, mas em sabedoria, em graça, para com Deus e os homens. Você, papai e mamãe, são responsáveis em educar os seus filhos na palavra. Agora, não viva aquela vida assim, ó, vai para a igreja, dá um pontapé, e o papai e a mamãe ficam em casa vendo Fantástico. Vai para a igreja que é importante, mas você vai, papai e mamãe. E quer que os seus filhos cresçam em sabedoria, em conhecimento de Deus, porque, irmãos, eu sei que o papai e a mamãe deseja que os filhos sejam bem-sucedidos. Cadê o papai e a mamãe aqui? Todo mundo. Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas você está fazendo a sua parte? Você leva a sério esse compromisso de estar... irmãos, que ambiente maravilhoso é esse? Que oportunidade que temos de, junto com os nossos filhos, porque sabemos da educação tradicional, seja na sua casa, seja na escola, mas não exclua a importância de estar num ambiente como esse. Só 3 pessoas, vou repetir. Não exclua, irmãos, a oportunidade de participar com a sua família num ambiente como esse. Então, a gente está citando aqui a história de Jesus, o menino Jesus, que era educado na palavra. Por mais que seja um enviado com um propósito, mas existia humanidade nele. E pelo fato de ele ter um propósito, isso não isentou a responsabilidade de envolver Jesus as tradições daquela época, que faziam parte lá. Agora, você como igreja, não pode, irmãos, desmontar isso, negligenciar essa parte. Irmãos, uma coisa que me deixa bem, assim, chateado, é quando você vê crente, eu vou falar aqui da igreja que eu pastorei, não vou falar da igreja do outro. Da minha igreja aqui. O pastor deve pensar a mesma coisa que eu, né, pastor? Irmãos, é lamentável quando você vê uma família de crentes onde os filhos não são envolvidos na igreja. Nós temos um departamento infantil. Cadê o papai e mamãe? E às vezes você vê um adolescente que vem na igreja sozinho, aí desaparece, aí você pergunta, está desaparecido? Papai e mamãe não me traz? Ficou em silêncio, né? Pastor, é cantata, é alegria, paz, é a palavra de Deus para você. O pastor, é festa, é rabanada, é peru assado, é bacalhau. Vai comer um jiló com pimenta hoje. Aqui. Aí daqui a pouco chega no gabinete, pastor, meu filho não quer nada com Deus. Claro. O que você está fazendo? Aleluia. A responsabilidade é sua, papai e mamãe. Amém. Porque a sua atitude também fala. Amém. Estamos pensando em 2024. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Tudo se realize. Muito dinheiro no bolso. Não é isso que você canta?
a gente viu aqui, eu não li aqui para a gente não ganhar tempo, para ganhar tempo, né? Mas os sábios do Oriente viram uma estrela, né? E seguiram lá na história, se você pode acompanhar. E foi até onde estava Jesus. Mas antes de ir até Jesus, eles passaram em Jerusalém até perguntando, nasceu o Salvador. Herodes, muito injuriado, porque o Herodes tinha uma cisma lá. Segundo alguns teólogos, fala que Herodes tinha medo de perder o reinado. Né? Alguns até dizem que ele chegou até ser o responsável de matar filhos, com medo de perder o trono. Então, quando os magos chegaram lá e anunciando que o Salvador nasceu, o rei que vai libertar o povo judeu nasceu, Herodes ficou apavorado. Mandou chamar os seus magos lá, que viviam com ele, para entender o que significava isso. E ele pegou a profecia que citava exatamente que de Belém sairia o Salvador. E aí aqueles magos que apareceram lá gritando, chamou eles à parte, falou assim, olha, vou fazer o seguinte, vê lá com exatidão onde é que nasceu esse Jesus, vai lá, e vocês voltem aqui para eu ir lá também adorar. Mas, na verdade, queria matar. Só que Deus é tão maravilhoso que revelou aqueles sábios, aqueles magos, para eles mudarem de caminho. Eles foram embora. Não voltaram lá para Herodes. E, com isso, Herodes ficou furioso. E aí, não tendo muita exatidão de onde Jesus estava, mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo. E aí você vê uma coisa assim interessante. Você poderia pensar, mas por que Jesus, de repente, por que Deus, em vez de deixar acontecer tudo isso, não matou logo Herodes? Por que, de repente, enviou para algum lugar? E você vê pelas próprias profecias, Deus, ele quando quer fazer uma coisa para confundir, ele faz bem feito. Há uma profecia também lá no Egito. Do Egito sairá o meu filho. Até porque quando aconteceu, né, de Herodes perceber que foi enganado pelos magos, o Senhor revelou a José para ir para o Egito, ele foi para lá. E Herodes ficou desesperado, porque não conseguiu. Você percebe que o diabo, envolvido também nesse processo todo, ele é um pouco burro. Com as profecias ali, com as informações acontecendo, não o diabo conseguiu pegar. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando diante de todas as coisas que nós vimos na história, Deus ele sempre agindo, livrando, protegendo para o cumprimento do propósito. O que isso pode ser pensado na nossa vida hoje? Talvez você esteja aqui, ouvindo essa palavra, né, e a sua história possa ser bem difícil hoje. E você, às vezes, pensa assim, será que vai acontecer? Ouvi tantas promessas, ouvi uma palavra, percebi tantas coisas no Espírito. Será que diante da situação que eu estou vivendo hoje, das circunstâncias que eu estou atravessando, será que vai acontecer? São verdades essas palavras que eu tenho ouvido nesse lugar? Eu digo uma coisa para você, é verdade. Agora, Deus não desistiu de você. O que precisamos fazer é confiar no Senhor. E você vê que a própria atitude de José é obedecer. Eu acredito, irmãos, que diante de tudo que estava acontecendo, José, a Bíblia não cita claramente, mas eu posso perceber, sim, até acreditar, que José, quando soube da matança das crianças, ele lembrou da promessa do Senhor, dos livramentos do Senhor. E como é importante você se lembrar de todos os livramentos. Quantos testemunhos você tem alcançado no Senhor? Quantos livramentos? E sabe o que acontece? Nós esquecemos facilmente. Atravessamos uma circunstância, vencemos ela, e aí vem uma outra circunstância, esquecemos do livramento que outrora recebemos do Senhor. Irmão, não se esqueça. O Senhor é contigo. O Emanuel é com você. Eu gostaria que você ficasse de pé.